Igreja missionária, igreja cuidadora. Conceito sobre missões e cuidado missionário. É imprescindível definirmos acuradamente alguns conceitos, a fim de que os argumentos e sugestões contidos neste livro sejam bem assimilados. Alguns desses conceitos, tais como missões, missionário e cuidado integral do missionário, precisam estar bem definidos. Para tanto, passamos a explicar cada um desses termos. Missões e missionários. São muitos os debates sobre a aplicação do termo missionário quando usado apenas para aquele que é enviado para longe. Não desejo entrar muito no mérito da questão, apenas apresentar meu posicionamento sobre o tema, que balizará a expressão da minha proposição. É necessário distinguir o caráter missionário da Igreja e seu esforço para proclamar o Evangelho em nações longínquas. A Igreja é inserida no plano de Deus para alcançar as nações, como foi planejado desde o princípio, que é chamado na teologia de Missio Dei. Contudo, sobre esse propósito divino, falaremos no próximo capítulo. O caráter da Igreja é essencialmente de testemunho. Deus a instituiu como instrumento de sua revelação. O apóstolo Paulo chega a afirmar que o impacto deste testemunho chega até diante dos anjos. Ele diz: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. Ou seja, a Igreja de Jesus é fundamentalmente formada por testemunhas dele. Essa percepção, contudo, não faz com que Paulo deixe de identificar sua tarefa como diferenciada da tarefa aplicada aos demais irmãos. Quando se reuniam na igreja em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé foram separados para uma obra distinta. Atos 13, versículo 2. Há, portanto, uma diferença entre a ação evangelizadora e a ação missionária da Igreja. Esta visa levar o conhecimento de Cristo a pessoas a quem ela não tem acesso ou tem dificuldade de tê-lo. A outra ação tem a ver com o testemunho pessoal, que é inerente a cada crente e se caracteriza como sua missão. É fato quando entendemos a distinção entre a missão evangelizadora local e a tarefa transcultural, que também é de responsabilidade da Igreja, a estrutura de ação e investimento da comunidade fica facilitada. Além da percepção de corpo, que se deve ter no envio de um comissionado para longe do convívio dos seus. Igreja não é somente o grupo que fica. O que vai ao campo faz parte dela também. O comissionado é a Igreja indo. Charles Enge afirma: na última metade do século, os teoristas de missões, os sociólogos da religião, os eclesiólogos e os que praticam missões ficaram cada vez mais cientes da premente necessidade de um novo conceito da congregação como povo missionário. O chamado para uma nova missiologia congregacional surgiu de pelo menos 3 diferentes direções. Primeira, desde a década de 30, os missiólogos vêm exigindo uma relação mais estreita entre o conceito de missão e a ideia de igreja, convergindo a discussão para a natureza missionária da congregação. Segunda, os sociólogos da religião há pouco começaram a ressaltar a importância estratégica da congregação. Terceira, os eclesiólogos modernos, desde Barth e Dietrich Bonhoeffer, têm exigido uma nova fórmula de visualizar a igreja, sugerindo um novo paradigma, com implicações missiológicas de longo alcance para a congregação como povo missionário em âmbito local. Para que possamos construir igrejas missionárias no mundo, precisamos primeiramente avaliar a relação entre igreja e missão. A Igreja de Jesus só pode achar a mais plena expressão para com o mundo dentro do reino de Deus se viver a sua natureza de povo missionário. Como diz Emil Brunner,
A igreja existe por causa da missão, assim como o fogo existe enquanto queima. Página 32, 1996. Cuidado integral do missionário. Atravessamos um momento histórico de mudanças na relação igreja e missionário. As exigências feitas pelos campos nos últimos anos, principalmente os transculturais, têm lançado os nossos comissionados em lutas que superam aquelas que nossos antepassados vivenciaram. A globalização benéfica, em alguns aspectos, torna-se também peso para eles. A politização das relações internacionais, a facilidade de acesso a informações pessoais, entre outras, colocam nossos obreiros em posições cada vez mais vulneráveis. Isso tem refletido em sua agenda, nas suas abordagens e principalmente em suas emoções. Os missionários que trabalham na própria cidade em que se localiza a igreja também têm suas lutas peculiares. Estamos sendo chamados para um envolvimento com nossos missionários que transcenda a manutenção financeira e as informações de campo. Precisamos compreender que a palavra cuidado precisa fazer parte do vocabulário missiológico de nossas comunidades e prática em nossa missiologia. Sendo assim, como pretendemos ampliar neste livro a compreensão prática do cuidado integral do missionário? Sim, precisamos conceituar o que vem a ser esse cuidado. O Dr. João Marcos Cardoso, psicólogo e membro do SIM, escreve: a palavra cuidado pode expressar uma infinidade de sentidos, dentre eles o de evitar ou afastar de determinada situação aquilo que é negativo, principalmente quando se emprega a expressão tomar cuidado. Mas o sentido que queremos ressaltar aqui diz respeito necessariamente ao ato de envolver-se ou de responsabilizar-se por algo ou alguém. Para isso, a palavra cuidado não só abrange uma série de outros aspectos, tais como a saúde, a segurança, os relacionamentos e outros aspectos, como também requer certa reflexão acerca do uso dela e de sua atuação em diversas situações. A partir desse conceito mais amplo, torna-se importante afirmar que toda forma de ação de cuidado, de emprego ou de avaliação só se torna possível dentro de uma dinâmica de relacionamento entre duas pessoas no mínimo. Assim, a expressão do cuidado só pode ser compreendida e vivenciada quando uma pessoa se dispõe ou se inclina para assistir e suportar na outra pessoa certa situação de carência, de apoio naquele momento vivido por seu próximo. 2011, página 27. Nesse sentido, a igreja missionária está sendo desafiada a ser cada vez mais igreja cuidadora. A igreja cuidadora é caracterizada pela aproximação com seus missionários e a disposição de suprir cada uma das suas necessidades, que vão muito além das materiais. Cuidado missionário é um investimento contínuo de recursos pelas agências missionárias, igrejas e outras organizações missionárias para a criação e desenvolvimento do pessoal envolvido em missões. Focaliza-se em cada um que está nas missões, missionários, administração, crianças e família, e faz durante todo o curso do ciclo vital do missionário, ou seja, do recrutamento até a aposentadoria. Deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos capítulos deste livro que tem muito a nos ensinar. Igreja Cuidadora, Igreja Missionária. Segue o canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe.